Abra comigo a palavra do Senhor em Ezequiel 47. Qual que é o tema do congresso, irmãos? Qual que é o tema do congresso, irmão? Repete comigo, submersos. Aleluia. Quem quer estar submergido na presença de Deus aí, fala assim, eu quero. Aleluia. Ezequiel no capítulo 47, quem achou, fala assim, eu achei. Quem não achou, fala assim, estou achando. Eu espero um pouquinho, não tem problema. Quero ser bem rápido, prático. O pessoal falou que eu posso pregar até meia-noite, mas eu não vou fazer isso com você, não. Ezequiel 47 diz assim, posso ler, gente? Depois disto, a partir do versículo 1, né? Depois disso, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo, para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham de debaixo, do lado direito da casa, ao sul do altar. E me levou pela porta do norte, e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior, que olha para o oriente, e eis que corriam águas do lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu meu côvados e me fez passar pelas águas, e as águas me davam pelos, algumas versões vai estar falando artelhos, outras tornozelos, amém? Então todo mundo bonito vai falar, as águas davam pelos, de acordo com a sua versão não tem problema, as águas davam pelos, mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, e as águas me davam pelos, mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, e as águas me davam pelos, mediu ainda outros 1000, e já era um rio, que não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, e as águas se deviam passar a nado, rio no qual não podia se passar. Pode sentar no seu lugar, em nome de Jesus. Antes de mais nada, quero agradecer o presente que eu recebi lá em casa, gente, olha que bonito. Ó, aleluia. Deus é bom, hein? Eu entendi o recado. Recebi o presente lá em casa, pastor? Eu abri, era a camisa. Já entendi o recado. É roupa de pregar. Pronto. Vamos obedecer, né? Tem que fazer isso mesmo, não é não? Irmãos, quando nós falamos de água na Bíblia, a água tem várias analogias, várias simbologias. A água apareceu na Bíblia primeiro como símbolo de destruição. Quando você vê lá em Gênesis, a partir do capítulo 6, Deus vem, o texto, você é crente, né, irmão? Você lê a Bíblia, né? Aleluia, né? Aqui, primeira coisa, eu gaguejo, tá? Tem muito tempo que você não me ouve pregar, eu gaguejo. Hoje eu vou gaguejar mais um pouquinho, mas tudo bem, você vai entender, tá? Fica tranquilo. Em Gênesis capítulo 6 vai contar a história de Noé, e como Deus poupa a família de Noé, porque o pecado tinha aumentado tanto na terra, e Deus vem e pune a terra. E Ele pune a terra com água, através das águas do dilúvio. Então a água aparece primeiramente como símbolo de destruição. Posteriormente, nós vamos ver a água como símbolo de limpeza e purificação. Não preciso de abrir Êxodo capítulo 30, versículo 18, vai falar assim: faça uma bacia de bronze com uma base de bronze para se lavarem e coloquem entre a tenda do encontro e o altar. A água ali, ela simbolizava a purificação das pessoas quando elas iam até o templo adorar o Senhor. Então, a água veio primeiro como símbolo de destruição, depois ela veio como símbolo de purificação. A água também vem mostrando para nós símbolo de bênção, porque lá em Jeremias capítulo 17, 8 vai falar assim: e ele será como uma árvore plantada junto às águas, que estende as raízes para o ribeiro, e não temerá quando, olha para você ver que interessante, e não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes, não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Por quê? Porque a água, aqui nesse texto, está mostrando como bênção. É a água que traz alimento e suprimento para nós. E as águas também, quando a gente fala em água, ela vai mostrar para nós como uma necessidade espiritual.
Capítulo 42 de Salmos fala o quê? Como a corça anseia pelas águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, o Deus vivo. Quando poderei entrar na presença de Deus? A água, então, ela traz todas essas simbologias para nós. E quando eu falo de água, eu lembro que água, ela é essencial para a vida, sim ou não? Se não tem água, meu irmão, não dá para viver. Como é que você cozinha sem água? Você pode até tentar, não dá. Se você for olhar nos tempos antigos, lá na época dos patriarcas, o que acontecia? As guerras, já teve muitas lutas e guerras, né, pastor? Por causa de um poço de água, no meio do deserto. Porque a água não era qualquer coisa, a água era essencial à vida. Acho que você vai começar a entender o que a gente está querendo dizer aqui, tá? Então, havia essa necessidade. Então, além de todas as simbologias que a água traz, a água também eu entendo que ela é essencial para viver. Isso nós estamos falando no sentido humano. Você vê que eu bebo água igual camelo, não tem jeito, meu irmão. É assim. Eu fico muito tempo sem comer, mas sem beber água não dá. Porque é isso que nós necessitamos, nosso corpo pede isso. Já viu quando você está assim, com muita fome, você não tem condição nenhuma naquele momento de comer alguma coisa, o que você faz? Toma um copo d'água. Te dá, pelo menos, engana um pouquinho, né? Te dá um up. Te dá aquele, beleza, né? Apruma e continua. É assim que funciona. Então a Bíblia vem mostrando essas analogias para nós, e a Bíblia traz essa conotação com relação à essencialidade da água para a vida. O texto de Ezequiel 47 nos mostra algo muito interessante, aqui eu começo a pregar. Então nós falamos que a água é essencial para... Ô gente, me ajuda aí, por favor. Vamos lá, peraí. Participação, me ajuda a pregar que eu estou nervoso, vamos lá. A água é essencial para... Que bonito, olha, você vê, aleluia. No final você procura Rafael no Japão, que eles vão te dar um presente. O texto de Ezequiel 47 começa a nos mostrar uma água. Mas interessante de tudo aqui, é que ele mostra não só essa água, mas de onde essas águas saem. A Bíblia vai mostrar no capítulo 1, versículo 47, o qual nós lemos, fala assim: depois disso me fez voltar à porta da casa, e eis que saíam águas de debaixo do umbral da casa para o oriente. Algumas versões vão falar do templo, sim ou não? Quando fala casa, fala templo. Porque a face da casa dava para o oriente, e as águas desciam de debaixo, desde o lado direito da casa, ao sul do altar. O texto não mostra somente uma água qualquer, mas o texto vai mostrar uma água, mas uma água que sai de um lugar especial. É isso que nós precisamos entender. A nascente das águas de Ezequiel, que Ezequiel mostra aqui, é o altar de Deus. É a essência de Deus. E aqui eu quero fazer algumas perguntas para nós. Nessa sociedade, nesse mundo que nós estamos vivendo, nesse dia a dia, nessa loucura que nós vivemos, sendo apedrejados como cristãos hoje em dia, como estamos sendo, a minha pergunta para você é, meu irmão, e me desculpe, mas eu vim trazer o recado de Deus para você. Que tipo de água você tem acompanhado e bebido? As pessoas hoje, infelizmente, bebem qualquer água sem saber qual é a fonte. As pessoas procuram qualquer água sem saber qual é a fonte. E é esse que é o grande problema. Ezequiel viu algo especial. Ele não só percebeu que era uma água, mas ele viu que era a nascente dessa água, de onde ela vinha. Qual é a água que vocês têm, que você e eu, que nós, como igreja de Cristo, estamos bebendo delas? A internet tem trago vários tipos de água, né, pastor? E deixa eu te dizer alguma coisa, irmãos, tem muita água podre lá. Mas são águas que afagam o nosso ego, que enchem a nossa alma, porque vem aqui, Deus vai te dar isso, Deus...
Não, irmão, vem para a igreja que você vai ficar milionário. Jesus fala isso. Senhor, se o Senhor fala isso, não aconteceu aqui ainda não. Evangelho não é isso. Evangelho é renúncia, evangelho é entrega, evangelho é adorar a Deus independente das circunstâncias. Isso é evangelho. É entender que a água que Deus te dá é uma água que sacia a sua sede, mas ela não falou que vai acabar com seus problemas. E parece um pouco estranho falar isso, mas como assim, Fúvio? Quando Jesus fala ali que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos, Jesus está falando para você assim aqui, eu estou contigo todos os momentos da sua vida, os momentos bons, que você estiver rindo até aqui, mas os momentos de choro também eu estarei com você. Nós precisamos entender e saber identificar de onde emana, de onde sai, qual é a nascente, de onde está vindo a água que nós estamos bebendo. Mas continuando. A palavra altar em hebraico é mizbeach, que quer dizer altar é o lugar onde se recebe perdão, altar é um lugar onde nós andamos olha que interessante, em integridade, mas o interessante aqui, que eu quero que nós possamos trazer isso para o nosso coração, altar é um lugar de vida abundante. O texto que nós lemos a partir do versículo 7 em diante, você vai ver que o texto, depois você lê na sua casa, ele fala que por onde as águas passavam, a vida havia uma transformação. Era uma água que mudava ambientes, era uma água que transformava o setor a ponto, que fala lá mais para frente, a ponto que quando essa água chega ao Mar Morto, quem conhece o Mar Morto? Eu nunca fui lá, mas a gente sabe do Mar Morto. O Mar Morto, ele só recebe, não é, gente? Ele só recebe e não deságua. Então, o que acontece? Não tem vida lá, porque o índice de sal é muito grande. Mas o texto fala que quando essas águas chegam no Mar Morto, até o Mar Morto vai começar a dar vida. Sabe por quê? Porque essas águas que emanam do altar de Deus não é qualquer água. É uma água que muda a história da nossa vida. Ela traz para nós todos os suprimentos necessários que nós precisamos. Lembre-se que eu estou te dizendo, os suprimentos necessários que nós precisamos. Eu posso então afirmar que essa água que Ezequiel está falando é a mesma água de Apocalipse capítulo 22, que é o rio da vida de Deus, que emana do altar, que sai do altar. Amém? Quem está entendendo até agora? Está entendendo, meu irmão? Então o texto está falando de uma água que muda ambientes, uma água que transforma vidas, uma água que onde ela passa, ela vai trazer transformação. Essas águas, nós vamos fazer uma analogia, uma conotação do que diz respeito à palavra, presença, a vida de Cristo e o seu Espírito Santo. Essa água que emana de Deus hoje para nós, enche a nossa vida e nos faz caminhar na presença dEle, amém? Amém? Amém, irmão? Amém. Então entenda algo que interessante. Se essas águas são as águas que mudam ambientes, e se essa água eu entendo que ela é a palavra de Deus, ela é a presença de Deus, ela é o seu Espírito, ela é um todo de Deus, quando a gente fala Deus é isso tudo, né? Não tem como a gente separar essas coisas. Quando eu falo que essa água é Deus, então ela é a palavra, essa água é a presença, essa água é o Espírito, essa é a obra redentora de Cristo, é Deus na nossa vida em todas as áreas. João capítulo 1 vai falar que, no princípio, aquele que era a palavra estava com Deus e ele era Deus. Lá na frente, ele vai falar assim no capítulo 14, que aquele que era a palavra tornou-se carne e viveu entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Jesus Cristo, quando vem à terra, ele vem para trazer a nós essas águas. Aquilo que Adão perdeu lá no Éden, a comunhão, a intimidade com Deus, que no decorrer da história bíblica você vai ver que as leis vieram para tentar nos aproximar de Deus, mas era muito pesado, sim ou não, irmão? Sim ou não? Cumprir a lei era pesado.
Mas precisava de alguém que fizesse algo diferente, alguém que cumprisse toda a lei, mas não só cumprisse essa lei, mas que trouxesse de novo o caminho do rio, o caminho das águas de Deus. E Jesus veio fazer isso para nós. Jesus veio à terra para mostrar para mim e para você que Ele era a água. Ele é a água. Ele era não, desculpa, falei errado. Usei o verbo como é que fala? No passado, está errado. Ele é essa água. Ele não muda. Amém? Interessante que Jesus, lá em João capítulo 4, versículo 10, ele vai falar com aquela mulher samaritana e ele fala assim, Jesus respondeu e disse, se tu conheceres o dom de Deus, e quem te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria a água viva. Jesus está falando para aquela mulher e está falando para nós hoje, ei, a água viva que sai da nascente de Deus está em mim, se você quiser eu posso te dar. Mas olha que interessante, Jesus está falando para ela, eu posso te dar a água que sai do trono. Por quê? Porque eu sou essa água. Eu posso te dar a água que muda a história da sua vida, mas interessante, ele fala assim, se tu conhecesses o dom de te pede, dai-me de beber. Você, mulher, me pediria. Aqui a gente entra num outro contexto muito interessante também, no que diz respeito à palavra. Se Jesus é essa água, se Jesus é essa presença, se Jesus veio trazer a obra redentora e nos colocar de novo no caminho das águas dele, ele estava disponível para aquela mulher, mas ele falou algo interessante, se tu me pedires. Outro texto que vai comprovar isso para nós, é João capítulo 7, versículo 37, vai falar, no último dia, e no último e mais importante dia da festa, Jesus levantou e disse em alta voz, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Aí ele continua falando, quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água. Mulher, se tu pedires, depois ele vem falando, se alguém tem sede, venha. Escute algo que eu estou dizendo. As águas estão disponíveis a nós. Acho que você não está entendendo. Vamos lá. Que Deus traga sua mente para aqui, em nome de Jesus. Esquece as contas, meu irmão. Como diz o pastor Antônio, boleto nunca perde, só vence. Mas fica tranquilo, Deus está no controle. Vem para cá que Deus quer falar contigo. As águas estão disponíveis para todos nós. Mas eu e você que temos que ter a atitude de ir até elas. A atitude não é do pastor, a atitude não é do louvor, não é da igreja. A responsabilidade de matar a sua sede é sua, irmão. A gente vive hoje, isso só acontece lá na Lagoinha Palmeiras, aqui não, pastor. Tenho certeza que não. As pessoas querem ser dependentes, as pessoas chegam perto da gente, só acontece lá. Me dá a palavra, pastor. Tá bom, estou te dando a palavra, toma aqui, vai lá e lê. Aleluia. Está com sede, irmão? Vem a mim e beba. Quer mudança de vida, quer participar das águas de Deus, quer entrar no rio de Deus, quer viver o sobrenatural de Deus? Ei! Sai do seu lugar de conforto. Sai do seu lugar de estagnação espiritual. A desculpa do... Pastor, só me dá licença? Posso? A desculpa do crente hoje é a pandemia. A pandemia me esfriou. Ai, a Covid quase me matou. E eu fiquei fraco na fé. Irmão, você nunca teve forte, então desculpa eu te falar. Porque aquele que está firmado na rocha não sai do lugar, meu irmão. Pode vir pandemia, pode vir problema, pode vir luta, pode vir o que for. Se eu tenho sede, eu vou e bebo.
Se eu tenho sede, eu vou e bebo. Talvez você está me vendo aí pela internet, irmão, tem muito tempo que você não vem na igreja. Deixa eu te dizer algo, está na hora de você sair do seu lugar de conforto e vir para a casa do Senhor, porque aqui é onde nós nos congregamos juntos e a glória de Deus vem sobre sua vida. Então está na hora de você sair do seu lugar e dar desculpa. A pandemia já acabou, tem muito tempo. A minha oração hoje é para que o Espírito Santo inunde a sua vida, meu irmão. Ele enche o seu coração e faça com que você seja despertado nisso. Seja despertado nisso. Às vezes você olha o seu pastor, você vê as pessoas rompendo no ministério e fala assim, o que tem de diferente neles? Eles só bebem da fonte todos os dias, eles fazem diferente. Eles não fazem nada mais do que isso. Pastor não é super-homem, não, meu irmão. O pessoal da família está aqui, né? Minha sogra, Érica, minha mãe está aqui, a Aline. O pessoal participa da nossa história. Irmão, tem dia que nós estamos chorando, mas aqui, é chorando e glorificando. Aleluia. Sabe por quê? Porque a gente não está firmado nas nossas circunstâncias, nós estamos firmados em Deus. Não importa aquilo que acontece fora, importa o que está acontecendo aqui dentro. Senhor, o negócio está apertado, está difícil, mas aqui eu continuo crendo no Senhor Jesus Cristo, porque a minha fonte inesgotável é o Senhor. Você precisa continuar, meu irmão. Deus não mudou. Deus não mudou, as águas continuam disponíveis a nós. Jesus está falando para nós hoje aqui. Você está com sede? Venha a mim e beba. Você está com sede? Sai do seu lugar, meu irmão. Se de madrugada você acordar com sede, você levanta, mesmo com sono, e vai tomar sua água. Não é assim? Que a gente não aguenta. Tem gente que está seco espiritualmente e não vai na fonte, porque está esperando alguém abençoar ele, alguém dá uma palavra. Ô irmão, Deus está falando para você hoje, sai do seu lugar. Sai do seu lugar de conforto, sai do seu lugar. As águas estão disponíveis para mim e para você. E se você crê, e mais interessante de tudo, ele não fala, não para aqui. E fala, se alguém tem sede, vem a mim e beba. E quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior vão fazer o quê? Fluirão rios de águas vivas. Deus está falando assim, se você vir, se você crer e vir, beber da água, você vai ser um outro canal para outras pessoas fluírem as águas que eu tenho para a sua vida. Mas você tem que parar, você tem que olhar, e você tem que fazer o quê? Eu preciso beber água. Eu preciso dar meu passo. A responsabilidade de matar a sua sede não é de... Olha que interessante, que eu vou te falar aqui. Não é nem de Deus, sabia, pastor? Porque as pessoas ficam assim, ai, Deus me dá. É o crente danoninho. Me dá. Ué. Mata minha sede, Senhor. Põe as músicas lá da Ana Paula, lá da Dona Senhor. O que você está fazendo? Nada. Só me dá, Jesus. Jesus vai te dar por osmose, não, irmão? Você tem que fazer alguma coisa. Se mexe. Se mexe, faz algo diferente, né? A responsabilidade não é de Deus, não é da igreja, como eu te disse. A responsabilidade é sua. A responsabilidade é minha. Se você tem sede, você tem que ir. Fala assim, beber. O grande problema é que o evangelho que é pregado hoje é o evangelho só de receber, né? As pessoas estão achando que Deus é nosso empregado. É assim? O que é isso? Estou determinando. Deus vai me dar. Uai, peraí, irmão. Aguenta as pontas aí, não é assim que funcionam as coisas, não. O evangelho do recebe? Não. Nós somos servos. Vou falar de novo. Nós somos servos. Ele é o rei. Lá em casa, quando o meu filho, apesar que ele, pela idade, ele tenta, quando ele quer falar grosso comigo, opa, eu ponho ele no lugar dele. Você é meu filho, quem manda aqui sou eu. Não é assim que funciona. Tem gente que está querendo colocar Deus contra a parede. Deixa eu te dizer algo. Você vai perder, irmão. Está com sede? Vai e bebe. Você quando era mais novo, né? Pelo menos em casa é assim. Se você quiser um negócio, mãe, que me dá um negócio. Aí fala assim, vai arrumar seu quarto então para você fazer, menino. Tem que fazer alguma coisa para você ter uma recompensa.
E o que nós temos que fazer no reino? A gente não precisa de comprar a salvação, porque a salvação já é nossa, aleluia, amém? Glória a Deus. Mas no reino de Deus, para você viver o sobrenatural, você precisa sim renunciar a algumas coisas. E é isso que nós precisamos fazer. Então a responsabilidade é sua. Olha para esse irmão bonito da direita e da esquerda e fala com ele assim: acorda, irmão. Vai beber água. Assim como a água é necessária para a vida, como eu falei para vocês lá no início, assim como a água é essencial para a vida, a presença, a fonte de Deus, a água da vida é essencial para o cristão. Cristão que não bebe da água de Deus não é cristão, desculpa. Não tem como, meu irmão. Você morre espiritualmente se você não tem contato com essa água. Aí você vai falar comigo assim: mas eu não tenho tempo, minha vida corrida, acordo cedo, chego tarde, eu estudo, eu faço isso. Tá bom, meu irmão, eu tenho a vida corrida igual a você. Mas aqui, dentro do carro, quando estou indo trabalhar, é o trajeto, louvor e oração, meu irmão. Eu tenho que fazer no tempo que eu tenho, na hora que eu tenho, não é assim? Para de dar desculpa. O busão está lotado. Mete um fone aqui no ouvido, aqui, vale, Senhor, aleluia, chamar na égua, só um cuidado para você não fazer o povo dentro do ônibus, né? Entrar no manto. Mas é aqui, ó, ali, ó, pendurado ali no busão, meu irmão. 3052, aleluia. Travado nele aqui, ó. Aquele trem igual uma sardinha. Eu sei assim: Senhor, muito obrigado que eu estou aqui. O Senhor me deu um trabalho, aleluia, glória a Deus. Abençoa minha família, abençoa minha casa. Por que é isso que você está fazendo? Mas meu tempo está muito curto. Mas não importa, eu estou bebendo água do mesmo jeito. Não dê desculpas do seu tempo, não dê desculpa daquilo que você não tem. Eu falo isso muito com o Heitor, né? Às vezes o Heitor fala assim: pai, eu não tenho isso. Mas você já viu o que você tem? Antes de você falar do que você não tem, veja o que você tem. E no reino de Deus é assim, meu irmão. Você precisa beber, você precisa fazer algo diferente. As águas estão disponíveis. Os rios de Deus estão disponíveis. Isso é só você querer entrar. Aleluia! Precisamos ter uma sede, uma dependência de Deus pela presença. O Salmo 42 que eu falei aqui anteriormente. Como a coça anseia pelas águas correntes, a minha alma anseia por ti. Você tem que ter anseio pela presença de Deus, meu irmão. Você tem que ter anseio por Jesus. Independente, não sei porque eu estou falando isso aqui hoje, independente das circunstâncias, você tem que ansiar por Cristo, pela presença. É isso que você precisa. Amém? Está entendendo, crente? Amém. Aleluia! Versículo 3 de Ezequiel 47 fala assim: então eu entendi primeiro que a água é essencial para a vida. Eu entendi que eu preciso sair do meu lugar para que eu possa usufruir dessas águas. Mas aí aqui no capítulo 3, Ezequiel vai dar uma ilustração muito interessante para nós. Ele fala assim: saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de mediu 1000 côvados. Gente, quantas horas aí que eu tenho que correr aqui? Me ajuda aqui, tá? Agora eu vou correr, juro para vocês. E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, e as águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, e as águas me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, e as águas me davam pelos lombos. Mediu mais 1000. E já era um rio que não se podia atravessar, porque as águas já tinham crescido, e as águas só se deviam passar a nado. Rio pelo qual não podia se passar. 1000 côvados é aproximadamente 500 metros. Então, o que o texto está falando? Aparece um homem, mede 1000 côvados. Chama Ezequiel, Ezequiel entra no rio. E as águas estavam dando pelo tornozelo. Quem já foi na praia aqui, irmão? Ou foi no rio? Se você nunca foi na praia, vai, meu irmão. E vai lá da Bahia, é um lugar bonito, viu? As praias bonitas lá de Ilhéus. Estive lá, foi que ano, mês 4, né? Recomendo, vai lá. Mas você já viu que na praia existem pessoas, vários tipos de pessoas, né? Tem aqueles que vão à praia, mas têm o medo do mar. Ou seja, mal e molha os seus pés. Tem aqueles que são um pouquinho mais corajosos. Ele entra até o joelho. Aí tem os outros mais corajosos, que sou eu. Vou até nos lombos, porque quem não sabe nadar não vai ficar dando mole, né? Senão toma caldo. Mas tem uns doidão, irmão.
Tem aqueles que vão lá e mergulham e vai lá e... Cara, que povo doido. Tem coragem não? Não é assim? Quem é você nesse mar? Aleluia. Né? Cada um no seu, não tem problema, mas esse é o mar físico. Mas olha que interessante aqui. O texto fala que ele mede 1000 côvados. E essa primeira medida são as pessoas que molham os seus pés. E aqui eu quero que você preste bastante atenção. Eu quero que você, com toda sinceridade para Deus, não é para mim, para o Senhor, que você se identifique onde você está. É muito importante, primeira coisa para a gente ter uma mudança na nossa vida, é a gente identificar o nível que nós temos e identificar o que nós precisamos mudar. Porque se a pessoa não entende que ela precisa mudar, meu irmão, você pode tentar convencer ela de todos os jeitos, ela não vai mudar. Porque se ela acha que ela está certa, acabou. Mas se ela identifica que tem algo diferente e precisa ser mudado, ela vai o quê? Procurar uma ajuda. Amém? Isso é fato. Mas o texto mostra aqui que essa primeira medida, ele molhou os seus pés. Eu posso fazer uma analogia aqui que esse molhar os pés são as pessoas que vivem no evangelho. Um evangelho sem profundidade. Aquelas pessoas que vêm à igreja só por simpatizar. Toda igreja tem isso, né? Simpatizantes. Aqueles que vêm, eu adoro ali que o ambiente da igreja é muito bonito, gostoso, o louvor é legal. Uau, aqui, né, ficou bonito o altar, aleluia, glória a Deus. O ambiente me traz uma vibe, uma energia muito positiva. Não é assim? Essas são as pessoas que usam o evangelho, usam a presença de Deus como um amuleto qualquer. Porque na hora do aperto, corre para o mar, né? Molha os pezinhos, Senhor me ajuda, Senhor me socorre e tal. Faz igual Chaves. Zaz, zaz, zaz. Essas são as pessoas. Só que são pessoas que vivem um evangelho muito raso. Lucas capítulo 6, versículo 46 ao 49, vai contar a parábola da casa que é construída sobre a rocha, a casa que é construída sobre a areia. Meu irmão, ali está muito claro, está claro, demonstrando aquela pessoa que vive o evangelho raso. Se você constrói a sua casa sobre algo que não tem estrutura, ela vai cair. Depois você lê o texto lá na sua casa de Lucas capítulo 6, versículo 46 a 49, para a gente ganhar tempo. O engraçado no texto, uma coisa que me chama muita atenção, não sei se você já percebeu, a Bíblia fala assim, que a mesma pessoa que construiu sobre a areia e sobre a rocha, ela fala assim, vieram os rios, vieram os ventos e foram contra aquela casa. A Bíblia não fala que os rios e os ventos para a casa na areia foram mais leves, fala que vieram os mesmos rios, os mesmos ventos, as mesmas dificuldades. E quem estava na rocha ficou firme, mas quem não estava, sucumbiu. Se você vive um evangelho raso, é por isso que você vive caindo. É por isso que a gente vive na oscilação. Hoje eu sou crente fervoroso, amanhã eu sou revoltado, vou lá para a internet, faço vídeo falando mal da igreja, sei lá o quê. É porque você vive um evangelho raso e Deus está te chamando para algo mais profundo nessa noite. Deus está falando para você que vem aqui na igreja e ainda não teve essa coragem. Porque Deus já te chamou. Mas você ainda não teve essa coragem de falar assim, não, eu quero entregar minha vida para Cristo, viver uma vida diferente. Deus está falando para você, sai do raso, vem para cá. Ultrapassa os limites. Sai da água nos tornozelos. Vem um pouquinho mais fundo. Agora, só abrindo parênteses aqui, não fica tranquilo que você não vai chegar pulando direto para o fundão, não. Talvez você vai ter que passar pelos níveis, é isso mesmo. Faz parte da vida, a gente vai aprendendo. A gente chega na igreja, é um menino espiritual, dando problema, né? Eu lembro que quando eu cheguei aqui na igreja, aí passou um tempo, gente, eu tinha cabelo para fazer moicano, vocês não têm noção. Aí eu lembro que eu fiz um moicano, foi culpa do Bruno, tá? Foi o Bruno que mandou fazer isso. Aí eu fiz um moicano, fiz luzes, entrei aqui na igreja igual um galo. Irmão, aí o pastor Sérgio me chamou lá no cantinho e falou assim, você vai tirar, né? Eu falei, que é isso, pastor? Não, você vai tirar. Aí depois ele me explicou os motivos, é lógico que eu entendi, eu fui humilde e tirei. Aí tirei definitivamente pro resto da vida, você está vendo, né? Aleluia, Deus é bom. Mas aqui, por que eu estou te falando isso? Porque a gente chega na igreja dando trabalho mesmo. A gente não sabe, a criança vai aprender a andar. É os primeiros passos, é aprender, educar. Lá em casa a gente fala, né, eu e a Mayra fala com o Heitor, assim, o Heitor às vezes fala assim, mãe, eu errei, estou arrependido. Assim, calma, cara, você é uma criança, você está aprendendo. Você já aprendeu essa? Não faz de novo. Pronto. É assim que é a vida.
Mas Deus está te chamando, voltando aqui, Deus está chamando você que está nas águas, nos artelhos, águas nos tornozelos, para você vir para algo mais profundo. Sair do evangelho raso, amém? O texto continua falando e depois ele vai falar sobre as águas nos joelhos. Aqui eu posso fazer uma analogia das pessoas que estão inseridas dentro da igreja. Só tem lá na Lagoinha Palmeiras, mas elas não têm compromisso com a obra de Deus. Porque elas estão envolvidas até certo ponto. A maior parte da vida delas não está submersa. Ela já passou um nível, ela não está no evangelho raso, ela até vem na igreja, ela toma ceia, ela faz ministério, ela canta no louvor. Você acha que não vai mexer com a pessoa do louvor? Eu sou do louvor, ué. Ninguém mandou você fazer parte do louvor. Ela até prega. Irmão. Ela é até ativa dentro da igreja, mas deixa eu te dizer algo. Ela não tem compromisso. Na hora que mais precisa, ela é a primeira a sair fora, a te deixar na mão. O congresso mostra muito isso, né, irmão? Aleluia, no trabalho. Olha Deus falando aí, ó. Mistério. Mas Deus está te chamando para algo mais profundo. Deixa eu te dizer algo. Saul, lá em 1 Samuel capítulo 15, foi o exemplo de uma pessoa que estava inserida, mas não tinha compromisso com Deus. Porque a Bíblia fala que no capítulo 15, Deus dá uma ordem para Saul, para ele ir contra os amalequitas, e a ordem era o quê? Exterminar o povo completamente. Não era para poupar ninguém. E o texto mostra que Saul fez totalmente ao contrário. Saul realmente vai contra aquele povo e de repente ele vê o rei, poupa o rei. E de repente ele vai, e quando Deus fala para acabar com tudo, Deus fala assim, tudo. Homens, mulheres, as crias, todos, os animais, tudo, não quero nada de pé. Só que Saul, ele viu que os bois eram bons, as ovelhas eram gordas, e ele atentou para aquilo, e ele fez algo que não deveria ser feito. Ele realmente venceu a batalha, mas ele não fez o que Deus tinha ordenado para ele. E o pior de tudo, meu irmão, que quando ele é confrontado por Deus, através do profeta Samuel, ele dá uma desculpa. Olha o crente, não, você não está entendendo, peraí, deixa eu beber minha água aqui. Olha o crente sem compromisso. Não, você não está entendendo. Samuel, Deus mandou mais aqui. Nós separamos tudo isso aqui para sacrificar ao Senhor. E Samuel falou algo muito interessante para ele. Ele falou assim, acaso Deus tem mais prazer em sacrifício do que em obediência? Eu não posso ficar no nível onde eu estou inserido, mas eu não tenho compromisso. Eu preciso dar um passo a mais. Correndo aqui. Quando fala sobre a água pelos lombos, aqui eu posso trazer a analogia das pessoas que estão inseridas na igreja. Elas não estão nos primeiros, no evangelho raso, não são aqueles que não têm compromisso, mas eles estão dentro da igreja e estão no nível de segurança, pastor. Porque no mar, quando você está com água aqui, você está tranquilo. Você está dominando, não é isso? Mas que a onda vem, você consegue se estabilizar. Você está seguro. Dentro do reino você está seguro. Você faz as coisas para Deus. Não é assim? É ou não é, gente? Nós nos sentimos dentro da segurança. Não, está aqui, está tudo tranquilo. Eu estou fazendo um ministério, eu oro, eu leio a Bíblia, eu faço tudo. Faço tudo direitinho. Não tem nada de errado. Mas aqui, se Deus pedir um passo a mais, Ele, às vezes não. Hoje em dia, eu creio que Deus faz muito assim. Lógico que Deus, ele tem algo que Deus fala conosco. As palavras, os direcionamentos, você tem que acreditar. Mas Deus também usa muito os nossos profetas, os nossos pastores, para nos dar direcionamentos. E às vezes o pastor fala assim, faz isso, meu irmão. Estou vendo um potencial em você, faz isso. Faz assim, assim, assim. O que você faz? Não, estou num nível de segurança. Você não ouve a voz de Deus, você não ouve a direção de Deus. E um texto que me chama muita atenção, que demonstra isso, é Mateus capítulo 19, versículo 16 a 22, que vai mostrar a história, que a Bíblia fala do jovem rico.
é a pessoa que está inserida na igreja, mas está dentro de segurança. Qual que é a prova disso? A Bíblia fala que ele chega até Jesus e fala assim, como é que eu faço para ter a vida eterna, né? Jesus fala para ele assim, faz o seguinte, obedece seus pais, cumpre os mandamentos, fala aquela, né? Cumpre tudo na lei. E ele fala algo muito bonito para você, ele fala assim, eu já tenho feito isso tudo. Imagina, irmão, Jesus falou que precisava, ó, estou aqui, ó, na igreja, redondinho, não minto, faço as coisas direitinho, não trai minha esposa, não trai meu marido, sou um filho obediente, como se isso fosse galardão, isso é obrigação, né? Vamos dizer assim, né? Mas tudo bem. Aí você se vangloria nisso, mas Jesus olha para dentro do olho dele, imagina Jesus olhando para ele e falando assim, mas te falta uma coisa. Esse te falta uma coisa que pega. Porque Jesus olha para ele e fala assim, vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres e vem me seguir. Aí, irmão, ao nível de segurança dele, a Bíblia fala assim que ele simplesmente olhou para Jesus. Eu imagino que o semblante daquele jovem se descaiu. Ele olha para Jesus e fala, né, e simplesmente sai, ele nem fala nada. Porque Jesus mexeu aonde não deveria mexer, vamos dizer assim, na vida dele. O coração dele estava voltado para alguma coisa que não era só a presença de Deus. Mas ele guardava os mandamentos, ele fazia tudo direitinho, mas faltava alguma coisa para ele. O que te falta, irmão? Minha pergunta para você hoje, o que te falta para você dar um passo a mais para Deus? Porque a gente acha que está bonitinho na igreja, pregando, para mim, eu falo para mim, o que me falta para fazer algo a mais para Deus? Qual é a desculpa que nós vamos ter? O que Deus já te pediu que você não teve coragem de entregar para Ele ainda? Eu faço tudo, Senhor. Deus está falando para você hoje, te falta uma coisa. E o texto continua falando, e aí ele chega no nível aonde o rio já não se pode mais passar a pé, mas somente a nado. E é aqui que Deus quer que nós estejamos. Que a gente se entregue a Ele a ponto de chegar a um nível aonde nós não tenhamos controle nenhum. Deixa eu te dizer algo, independente do nível que você está, se as águas estão nos arteiros, se estão nos joelhos ou se estão nos lombos, note algo interessante. Todas elas você tem os pés no chão, você está no controle. Você não deixou Deus controlar a sua vida, mas agora, se você entra num rio, num mar, por que a gente tem medo de entrar no mar? Porque se a correnteza puxar, né? Já era, né, irmão? A gente não tem controle, a gente não tem força. É isso que Deus quer que você faça com a igreja. Para de lutar com Jesus, meu irmão. A gente vive falando que a vontade, né? A gente fala assim, a gente cita o texto, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então por que você está com medo dela? Se você sabe que ela é boa, perfeita e agradável, por que você está com medo dela? Abraão foi a prova disso. Quando Deus chama Abraão, Deus fala assim, Abraão, sai da sua terra, sai da sua parentela, sai da casa do seu pai, vai para uma terra que eu vou te mostrar. Deus nem falou o endereço que ele ia. O texto fala assim, Abraão fez conforme Deus ordenou. E por isso que Abraão é Abraão na Bíblia. Porque ele acreditou, ele creu, ele simplesmente se jogou no rio, meu irmão. Ele não pensou duas vezes. Por que você está pensando duas vezes? Às vezes é hora assim, né, jovem? Não, na minha escola, Deus tem que fazer uma revolução. Ué, o que você está fazendo lá? Está esperando Deus mandar alguém para fazer a revolução espiritual? O que você está fazendo lá? Você não está emanando a água de Deus lá, não? Meu casamento, eu preciso que meu casamento seja uma bênção, eu vou fazer, lógico que você tem conceitos, tem pessoas que você conversa, é importante, é muito bom, né? Como diz um filósofo amigo meu, Renan Álvaro Gouveia, quem anda sozinho é carteiro. Ele fala assim comigo. Não, Renan, cadê o Renan? Ele deve estar lá fora. Mas eu vou puxar a orelha dele. Ele fala assim, quem anda sozinho é carteiro. É isso aí mesmo, irmão. Você não pode andar sozinho, mas deixa eu te dizer algo. Tem coisas que você tem que fazer por si. Você tem que reconhecer que você precisa. Senhor, eu estou no meu casamento com as águas até no joelho. Aqui, Deus, eu estou com águas lá nos arteiros. Eu estou vivendo meu casamento muito raso. Aqui, está na hora de você subir a água, meu irmão. Sobe a água aí. Sobe a água. No que diz respeito a Deus, que hora que você vai entregar para Cristo de verdade, meu irmão? Falar assim, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Mas eu sei que a obra é boa, perfeita, então não fique com medo, meu irmão. Só pega na mão dele e vai. Deixa eu te dizer algo. Quando você entra no rio de Deus, meu irmão, as coisas acontecem de forma sobrenatural. Eu lembro quando eu... Aleluia.
Eu lembro que, vou contar uma historinha, já estou encerrando. Eu lembro quando eu fui fazer o seminário. Não sei se a Candinha vai lembrar dessa história, mas eu lembro muito bem, Candinha. Eu lembro que eu estava aqui cobrindo... Gente, eu já fiz de tudo nessa igreja, você não tem noção. Né, pastor? Fiz de tudo aqui. Na época eu estava cobrindo férias do Bidico. Já fui porteiro, já fui pintor. Aqui, deixa eu te dizer um negócio. Nesse templo aqui tem minha mão aqui, não tem, pastor? Tem. Tá ralei aqui, meu irmão. Para a glória de Deus. Aleluia. Né? Mas eu estava nessa época cobrindo as férias do Bidico. Bidico tá aí? Ô, Bidico. Você tá bom, né, meu filho? Você é crente, você vem no culto, né, irmão? Aleluia. Aí eu lembro que o pastor Charles já tinha feito um ano, já tinha terminado o primeiro ano do Carisma, o pastor Bruno estava entrando, tinha alguns irmãos, e aí eles me chamaram para fazer parte lá do test drive, lá do Carisma, e eu fui, irmão. No dia lá, quem estava pregando é o pastor André, e Deus falou audivelmente comigo assim, você vai estar aqui durante 2 anos. Só que, irmão, eu não tinha dinheiro para nada. Meu pai, na época, aposentado, meus irmãos, tudo desempregados. Como é que eu chego perto do papai? 21 anos de idade. Tem vergonha na cara, hein, meu irmão? Ó, pai, paga meu seminário para mim. Não vou fazer isso, né? Mas quando você se entrega a Deus, você entende, o que eu fiz? Amém, glória a Deus. É isso que Deus está falando? Amém, glória a Deus. Comecei a orar em favor. Deus, eu não tenho recurso, o Senhor vai mandar. Aí eu lembro que a Candinha chegou perto de mim e falou assim, Fúvio, tem um seminário aqui que eu vou fazer. Você só lembra disso? Tem um seminário que eu vou fazer aqui. Você quer fazer comigo? Eu falei assim, opa! Deus falou que eu vou fazer o seminário, eu vou fazer o seminário. Aí eu lembro que passou 1 semana, passou 2 semanas. Eu estou assim, a Candinha não falou nada comigo do seminário. Aí eu falei assim, tá bom, né? Aí eu lembro que eu cheguei perto dela assim, todo respeito, falei assim, Candinha, e o seminário? Coração fervendo, irmão, estava querendo aprender da palavra. Eu lembro que ela falou comigo assim, calma, quieta o coração, que Deus vai fazer algo para você. Ela só falou isso comigo, eu quietei. 2 dias depois eu estava... Onde que eu estava? Estava ali, ó, no hall. O hall tá bonitão ali, mas na época estava começando ainda, né? Eu estava passando, o Chassi migrou assim, passa aí um selador, pintor, dentro da igreja, tá vendo, irmão? Quer ser chamado por Deus, vai trabalhar, viu? Em nome de Jesus. Aí eu estou lá pintando a parede. Aí o Charles chegou, pastor Charles, né? Desculpa. Aí ele chegou e falou assim, e aí, o seminário? Eu falei assim, rapaz, vamos pro Carisma? Eu falei assim, cara, não dá. Desculpa, Charles, não dá. Aí expliquei a situação. Cara, não dá. Não dá porque... Cascai está curto, eu não vou pedir meu pai, eu tenho vergonha na cara, eu não estou trabalhando, não tem como eu ir. Ele falou assim, você vai, não vai, vou assim, você vai, porque nós levantamos uns irmãos, nós vamos sustentar lá. E eu fui para o seminário, irmão. Por que eu estou te contando isso? Porque eu acreditei, me joguei, Senhor, se essa é a sua vontade, você vai fazer. E eu entrei de cabeça. Foram os 2 anos que Deus me sustentou de forma sobrenatural. O Ministério de Mulheres me sustentou durante muito tempo no seminário. Glória a Deus pelas mulheres dessa igreja. Amém? E hoje eu estou aqui. Deus me levou lá para a Lagoinha Palmeiras para replicar o que eu aprendi aqui. Deixa eu te dizer, está na hora de você se jogar no rio de Deus, meu irmão. Para encerrar de fato, de verdade, vou até fechar aqui, ó. Isso aqui eu aprendi com o pastor Antônio, para encerrar de fato, de verdade. Não é, pastor? Olha que interessante. Submerso, um dos significados do submerso quer dizer aquele que está oculto, que está envolto, que está escondido. E aqui eu vou finalizar aqui. Se jogue no rio de Deus, mas se jogue com as intenções corretas. No rio de Deus você se joga não para aparecer, você joga para que Ele apareça. No rio de Deus, você está submerso é quando você não é visto. Hoje, eu tenho aqui, terra, a minha camisa bonita que eu ganhei, gente, Deus quer fazer exatamente isso aqui conosco hoje. Eu estou aqui representado, né, por mim mesmo, prazer, né? E suponhamos aqui, que esse terno seja a minha pessoa, tá bom? E eu estou me representando aqui como Deus nesse momento. Amém? Está entendendo? Está entendendo? Quem é esse aqui? O careca. Eu mesmo. E aqui é Deus. Deus é mais bonito que isso aqui, meu irmão. Tenho certeza disso. Entenda algo que eu quero dizer e aqui eu quero encerrar. Você não faz nada sozinho, amém? Se o Espírito Santo não estiver com você, nada acontece. Se o Fúvio sozinho quiser fazer algo por si só no que diz respeito ao reino, ele fala assim, vai Fúvio. O que ele fez?
Nada. Porque eu sozinho de mim mesmo, meu irmão, nas minhas habilidades, naquilo que eu faço, naquilo que eu vivo, quem sabe os meus erros estão aqui na minha frente e pode me julgar, nos meus pecados, eu não faço absolutamente nada. Se jogar no rio de Deus é entender que você é vazio de você mesmo. Por mais, deixa eu te dizer algo, não tem nada contra, por maior o conhecimento que você tenha, seja ele intelectual ou bíblico, sem Jesus você é nada. Deus não quer teólogos, Deus quer ministros. A teologia, ela é importante para que você tenha conhecimento, mas Deus não te chamou para ser teólogo. Nem sei porque eu estou falando isso aqui, pastor, desculpa, mas eu vou falar. Deus não te chamou para você ser teólogo, Deus te chamou para ser servo. Deus não te chamou... Deus não te chamou para você sentar num banco de uma igreja e ficar fazendo, vendo se a mensagem do pastor está tendo uma coerência dentro da exegese, da hermenêutica. O que importa é a unção. Se as vidas estão sendo salvas, é isso que importa. Lembra disso. E fecha aspas. Nós sozinhos não fazemos nada. Mas Deus, Ele quer fazer algo por nós. O Fúvio talvez está sendo visto aos olhos, mas quem se move é quem? Quem sou eu? Se eu me jogo no rio de Deus, eu não faço mais nada por mim mesmo, eu faço por Deus. Se eu pego o copo para beber água, não sou eu mais. É um exemplo bobo, mas quem está fazendo é Deus. Se eu estou aqui pregando, não sou eu, é Deus. Se eu abro a minha boca para cantar, não sou eu, é Deus. Porque eu entendi o princípio. Eu estou sendo visto aos olhos espirituais. Mas no reino, no espírito, no que diz respeito à palavra e Deus, é que Ele cresça. Que eu diminua. Que eu suma. Que eu desapareça. Mas que a presença dEle seja real na minha vida. Deus está nos chamando nessa noite para nós entrarmos de cabeça no rio dele. Só que o rio dele requer renúncias. Até que ponto você quer renunciar à sua vida? Quem perder a sua vida por amor a mim, achará. Se você quer ser coerente no que diz respeito àquilo que você prega, está na hora de você tomar atitudes. Eu lembro que quando eu cheguei lá na Lagoinha, pastor, com 6 meses eu assumi a juventude. E eu lembro que eu fiquei um pouco chateado, um pouco assustado, porque a gente pegou uma situação muito complicada lá, que não vem ao caso aqui, os meninos aqui são um testemunho, a Mayra. E eu lembro que eu questionava muito Deus, eu falava assim, Deus, por quê? Por quê? Por quê? Eu só tenho 6 meses de igreja. Eu só tenho 6 meses que eu estou aqui. E a gente é tão pequeno para entender aquilo que Deus fala e Deus faz a nosso respeito. Eu estou contando essas experiências para você, meu irmão, para te incentivar e fazer você voar. E eu lembro que um dia, um púlpito orando, pregando, e na oração, o diabo é sujo, sempre no meio das orações, o diabo vinha falando assim, só tem 6 meses aqui, o que você está fazendo aqui? Eu lembro que o Espírito Santo falou comigo assim, você tem 6 meses aqui, mas tem 20 anos que você vem me servindo lá de trás. Você começou lá atrás, com 14 anos aprendendo e vindo. Para muitas pessoas lá, na sua casa anterior, você veio ministrando, e hoje eu te trouxe aqui para fazer a diferença na vida desses jovens. Mas sabe quando a gente entende isso? É quando a gente está se jogando na presença de Deus. Quantas renúncias você está disposto a fazer para Deus mudar a história da sua vida? Vou te fazer uma pergunta. Se você se sentir à vontade de levantar sua mão, você levanta. Se não, não precisa. Mas quantos querem viver a vontade de Deus na sua vida aqui? Eu quero. Mas a minha pergunta é, até que ponto você está disposto a renunciar você, para que não seja você a se mover, mas o Espírito através de você. Aquele que crer em mim fará as obras que eu fiz e ainda maiores. Por que será? Porque o rio continua emanando de Deus através de nós. Mas só pode emanar o rio quem está inserido nele. Quem conhece ele. Quem tem profundidade nele.
quem é você nessa história toda. Eu quero que você se reconheça nessa história. Água nos arteiros, nós aprendemos. O rio está disponível. Nós aprendemos que a água é essencial para a nossa vida. Nós entendemos isso. A presença é essencial. Nós aprendemos que tem os níveis. Lógico, nós vamos aprendendo à medida da nossa caminhada. Mas aonde você está? Se você está no nível dos artelhos, deixa eu te dizer algo. Dá um passo a mais. Mas eu vou ficar... Não tem problema, dá um passo a mais. Vem andando, vem entrando. Mas se você está no nível dos joelhos, dá um passo a mais. Você está no nível dos lombos, e tem muitos de nós que às vezes estamos no nível dos lombos, porque esses do nível dos lombos somos nós que somos há anos dentro da igreja, estamos agindo dentro da nossa segurança. Está na hora de sair da sua segurança. Se joga, meu irmão. Se joga. Entra nesse rio. Porque o rio não vai ter como você passar andando. Você vai até nadar, mas vai chegar uma hora que as suas forças vão acabar. E aí Deus vai começar a fazer a obra dele. Coloque-se de pé no seu lugar, vamos orar em nome de Jesus. Quero orar por você. Eu espero que você tenha entendido. Feche seus olhos aí. E eu quero que você abra sua boca. Você não precisa de uma direção nas orações. Você precisa de um passo. Eu falei que você precisa dar um passo. Você precisa fazer algo diferente dentro da sua casa, da sua família. Você sabe qual o nível, porque Deus já te mostrou que nível você está. Então você precisa dar um passo a mais e fazer algo diferente. Feche seus olhos aí, meu irmão. Não fica olhando para mim, não. Começa a orar aí no seu lugar. Faça com que as suas orações agora sejam ouvidas para Ele. Fala com Ele. Deus, eu estou no nível dos artelhos. Eu preciso melhorar. Me ajuda. Deus, eu estou no nível dos joelhos. Eu preciso melhorar. Me ajuda. Deus, eu estou no nível dos lombos. Eu sou um crente que vive só dentro daquilo que é seguro. Deus, e o Senhor não me chamou para estar dentro da segurança. O Senhor me chamou para mover o sobrenatural. Então me usa. Me usa. Me usa, Senhor, nos usa, Senhor. Deus, a minha oração nessa noite é para que os nossos corações sejam voltados para Ti. A minha oração nessa noite, meu Deus, é para que os nossos corações estejam voltados para a Tua vontade. Nós entendemos como cristãos que a Sua vontade é boa, perfeita e agradável, mas nós temos medo. E a palavra diz que o verdadeiro amor que habita em nós lança fora todo medo. Tira de nós, meu Deus, o espírito de covardia. Tira de nós, meu Deus, todo espírito que vem fazer com que nós não venhamos viver o sobrenatural do Senhor nas nossas vidas. Ah, Deus, o Senhor nos chamou para os ousados. A Tua palavra diz que o reino de Deus é tomado por esforço. Ah, Deus, nos ajuda a nos esforçarmos. Faz com que nós possamos, meu Deus, viver, meu Deus, um evangelho pleno. Nós não queremos ser como a igreja de Coríntios, uma igreja que buscava somente os dons, mas era uma igreja rasa, que tinha problemas dentro da igreja, dissensões, facções. Não, nós queremos ser a igreja de Cristo. Nós queremos viver o sobrenatural de Cristo. Nós queremos viver, meu Deus, a graça de Cristo. Nós precisamos, Jesus, viver essa graça. Pai, de tudo que foi dito aqui, meu Deus, fala aos nossos corações. Pai, eu oro para que o Senhor, meu Deus, revele a vida dos meus irmãos aquilo que o Senhor espera deles. Quantos de nós, meu Deus, estamos desanimados, estamos, meu Deus, estagnados. Ah, papai, vem com o teu rio e encha os nossos corações de vida e de paz. Nos dê a coragem de nós darmos o passo para nós matarmos a nossa sede. Não porque os homens nos ensinam, mas sim porque o Senhor está nos dizendo que essa fonte inesgotável está disponível para nós. Ajuda-nos, Senhor. Fortaleça-nos, Senhor. Dai-nos a Tua graça, Senhor. Nos oriente, Senhor. Nos dê, meu Deus, a Tua presença, Senhor. Levante no nosso meio homens e mulheres, jovens, adolescentes, crianças, cheias do Teu Espírito, ousadas no Senhor, que fazem a diferença onde eles forem. Essa é a nossa oração, Jesus. Nós cremos, nós estamos num congresso vai nos ensinar sobre a submersão, estamos submersos no Senhor.
que nós possamos sumir, a nossa habilidade sumir, a nossa capacidade sumir, mas que o Senhor seja engrandecido em todo tempo, para a glória do teu nome.